A missionária irmã Vanderleia está com a palavra. Pessoal dos irmãos, com a paz do Senhor. E os amigos com um bom dia, né? Que Deus abençoe o dia de cada um. E também quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E Deus abençoe também o irmão Beto, né? Irmã Rosânia, irmão Lulinha, todos os irmãos aqui. Agradeço a Deus. E vamos ler a palavra do Senhor, né? Que se encontra aqui em Mateus. Mateus capítulo 7. E o versículo 13 e o 14, irmãos. Que diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui, irmãos, com essas palavras, quem falou foi o próprio Jesus. E quando ele diz, entrai pela porta estreita, ele está se referindo a ele mesmo, né? Porque Jesus é a porta. Ele é a porta que conduz para a salvação. Lá em João, capítulo 10 e o versículo 9, diz assim: Jesus está falando, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se salvará. E que salvação é essa, né? Que salvação é essa? De que Jesus vai nos salvar? Da condenação do pecado, né? Porque lá em Romanos capítulo 3 e o versículo 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Todos nós somos pecadores e todos precisamos da salvação, ou seja, todos nós precisamos de Jesus, né? E essa condenação, esse pecado, ele nos condena, e essa condenação é a morte, né? Porque Romanos capítulo 6 e o versículo 23 diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando Deus ele fez o homem, ele fez para adorar ele, né? Ele nos fez para adorar, para estar juntinho dele, para ter comunhão com ele. Mas esse pecado, ele fez a separação entre Deus e o homem. Deus colocou ali Adão, né, e Eva ali no jardim, e lá tinha tudo, irmãos. Tudo que o homem precisava tinha. Não tinha dor, não tinha choro, né? O Senhor Deus estava ali perto. Todos os dias ele ia conversar com o homem. E Deus ali colocou todo tipo de árvore para servir de alimento, né, para o ser humano, para o homem. Mas havia ali também uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus não colocou nada ali em redor daquela árvore, nem um muro, nem uma cerca elétrica. E Deus não apenas falou para ele que daquele fruto ele não viesse comer, porque no dia que ele comesse ele ia morrer. A Deus apenas advertiu, né, irmãos? Ali mostrando a confiança que Deus colocou no homem e também o direito da escolha. Hoje nós podemos escolher, você que escolhe o que é que você quer fazer da sua vida, né? Então Deus ali falou para ele não comer, mas não deixou nada lhe atrapalhando o direito que nós temos de escolher. Mas a serpente veio e falou no ouvido, né, de Eva, e ela escolheu comer daquele fruto, e Adão também. E foi através daquela desobediência que o pecado entrou no mundo. E, como diz a palavra do Senhor, todos pecaram. Mas daí você pensa, mas eu não estava lá naquele dia. Eu não cometi o mesmo pecado que Adão. Sim, irmãos, nós não cometemos. Mas o pecado da desobediência, né, está aí. E todos nós pecamos. Todos nós. Mas mesmo assim Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá o direito de escolher
se nós queremos continuar nesse pecado ou se nós queremos, né, aceitar essa porta que Deus abriu para nós, que é Jesus, que veio nessa terra, que morreu na cruz, passou por tantas humilhações, foi chicoteado, foi zombado, foi desacreditado, assim como é nos nossos dias também. Ele não é, muitos não acreditam que esse Jesus existe, que essa porta existe, mas nós estamos aqui nessa manhã para dizer para você que essa porta está aberta e que você ainda pode entrar por ela, né? Glória a Deus. Então Deus deu essa escolha para nós e através, né, dessa desobediência de Adão e Eva foi que o pecado entrou no mundo e que todos nós pecamos, mas Deus abriu a porta, que foi enviar o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por nós, e essa porta está aberta. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então Jesus é a porta que te conduz para um caminho, e esse caminho é o caminho do céu, o caminho para a vida eterna. E ele também é a verdade. Por quê? Porque a verdade, irmãos, que enquanto você está no caminho largo, espaçoso, que é o caminho onde você pode fazer o que quer, pode fazer da sua vida como você bem quiser, ninguém manda em mim, eu não tenho que obedecer a nada, né? Enquanto esse caminho, ele diz que você é livre, que você é feliz e que você não deve nada, né, de ninguém, não precisa de um Deus para guiar a sua vida. Esse caminho ele leva à morte, que é o caminho espaçoso, como diz aqui na palavra do Senhor. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então são muitas as pessoas que não acreditam nesse Jesus, que não se importam. Muitos até acreditam, mas acham que todos os caminhos levam para o céu. Há um ditado, né, que diz que todos os caminhos levam para Deus. Mas é mentira, irmãos. Esse caminho largo, esse caminho que diz que todos os caminhos levam para o céu, é o caminho da perdição, é o caminho que vai conduzir para o inferno. Essa é a verdade. Enquanto Jesus, ele diz que é a verdade, ele nunca nos deixou enganado. Porque nós estamos aqui, às vezes a gente é até zombado, criticado, mas o Senhor sempre nos falou, né? Porque ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então não é fácil alguém criticar, alguém olhar feio, alguém zombar, mas nós estamos aqui porque nós acreditamos que esse Jesus virá. Ele é a salvação. E ele tem a salvação para quem quiser. Ele logo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Já falou de cruz, falou de sofrimento, porque ele próprio sofreu. Por quê? Por amor a mim e a vocês, né? A todos nós. O Senhor Jesus, ele nos ama, né? E ele também falou lá em João 16:33: no mundo tereis aflições. Então, quando você vê, né, um crente sofrendo, às vezes, né, passando por luta e dificuldade, o Senhor Jesus nunca nos deixou enganado, né? Enquanto o mundo ele te oferece uma coisa boa, né, mas é ilusão. O Senhor Jesus, ele fala a verdade, que tem sofrimento, que tem luta, mas tem vida eterna. Que todo aquele que perseverar receberá, né, a coroa da vida. Então, irmãos, eu digo para vocês, a porta ainda está aberta. O Senhor Jesus, ele está, breve ele estará voltando para buscar. Não é só um grupinho de crentes, é todos aqueles que aceitarem a Ele. É todos aqueles que confessarem a Ele como o seu Salvador, né? E ele fala também que o caminho a porta é estreita e o caminho é apertado, ou seja, só entra você, os pecados vai ficando para trás, o Senhor Jesus vai te moldando, vai te dando o caráter dele. Por isso que o caminho é estreito e apertado. O Senhor Jesus nunca nos enganou, ele sempre nos falou a verdade. Então,
Quem aceita Jesus vai deixando toda a vida de pecado, já não tem mais prazer nos pecados. Pode até cometer algum erro, porque todos nós somos pecadores, todos erramos. Mas o crente, ele não tem mais prazer na vida de pecado. Ele tem um bom pastor, que é o Senhor Jesus, que nos guia pelo caminho, o caminho da vida. E do outro lado nós teremos, né, o galardão, teremos o nosso Senhor Jesus enxugará todas as lágrimas, porque se vocês observarem, com o pecado tem tanto sofrimento. Vocês podem olhar aí a olhos nus, quantas coisas ruins têm acontecido. Filho matando pai, pai matando filho, é as guerras, é a pandemia, é doenças. Tudo isso é a consequência do pecado. Mas ainda não é o fim, irmãos. Para aqueles que não creem nesse Jesus, para aqueles que continuam nessa vida de pecado, o pior de tudo é a morte eterna. Mas nós estamos aqui nessa manhã para dizer para você que Jesus é a porta que leva para o caminho estreito, e esse caminho dá para o céu, de volta aos braços daquele que nos criou, para nós termos novamente a comunhão com esse Deus maravilhoso que te ama. E é por isso que ele ainda não voltou. Jesus ainda não voltou, porque ele está te esperando de braços abertos, né? Muitos não acreditam mais que esse Jesus vai voltar, mas o Senhor Jesus, ele é longânimo, e esperando que cada um se arrependa de seus pecados e volte para o Senhor. Entre por essa porta, ande por esse caminho estreito, que breve nós estaremos lá no céu. Glória a Deus. E de já eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e deixamos aqui para você essa reflexão. Entre pela porta estreita. Amém. Aleluia. O recado foi dado. Entre pela porta estreita. Às vezes a pessoa chega na porta, José, e diz com muita dificuldade que a porta é estreita. Passei pela porta, já estou salvo? Ainda não. Tem um caminho apertado a trilhar. Esse caminho ele só finda no arrebatamento da igreja. Muitas pessoas são crentes salvas, aí amanhã desvia, já não está salvo mais. A salvação é pela graça, mas é também pela persistência, é pela permanência na fé, na palavra de Deus. Se você se permanecer, ele não vai levar por categoria, por classe, porque é pastor, porque tem tantos anos de crença. Não, é pela fidelidade. O recado foi dado. A porta é estreita e o caminho apertado. Entre por ela. Jesus é tão bom que ele ainda instruiu dizendo: olha, eu advirto que você entre pela porta estreita e trilhe o caminho apertado. Quero agradecer a todos vocês pela atenção da palavra. Que Deus possa abençoar e essa palavra possa penetrar no teu coração. Se você der lugar, vai germinar, vai nascer e frutificar, e tu terás a salvação em nome de Jesus.